Olá, chicos y chicas, sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol. O que vamos a estudar hoje? Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. O que vamos estudar hoje? Vamos ver? Los interrogativos. Então é isso aí, galerinha, estamos chegando, né? Quase perto do final de um ciclo aí, desse ciclo nosso de nivelamento, né, com os conteúdos que são importantes aí, que vocês estudaram no ano passado ou eram para ter estudado, né, para vocês darem prosseguimento aos estudos de vocês, tá? E hoje vamos estudar essa partezinha aí, né, dos interrogativos, né, que é bem interessante, tá? Então, assim, pessoal, interrogativo, né, está relacionado à interrogação. E o que é interrogação na língua portuguesa? A interrogação, né, ela é uma pontuação, né, um ponto, né, de interrogação específico quando eu utilizo para perguntar algo, tá? Então, isso é relacionado ao ponto de interrogação, né? Se utiliza para perguntar algo. Na língua espanhola também, tá, pessoal? Os pontos de interrogação, o ponto de interrogação, que é o ponto de interrogação, é utilizado para questionar, indagar algo, né? Ou seja, fazer uma pergunta, tá? Tá, professor. Então, a interrogação eu utilizo também para fazer pergunta. Mas há diferença? Ah, pessoal. Na língua portuguesa, o ponto de interrogação, né? Ele é um pontinho específico, ó. Parece assim um anzolzinho, né? Aí tem um pontinho embaixo assim, interrogação. E eu coloco no final da frase. No espanhol, né, quem já teve acesso à escrita, verificou-se que existe uma coisa meio diferente, assim, né? Parece uma coisa meio bizarra, um negócio estranho, uma interrogação invertida, né, também. Professor, o que é isso? Como é que eu uso isso aí? É simples, pessoal. No espanhol, tanto a interrogação quanto a exclamação, né, que é aquele utilizado para expressar as emoções, eu utilizo pontuações no início e no final da frase ou da oração, tá, pessoal? Então, assim, eu sempre coloco esse sinal invertido, tá? Tanto a exclamação como a interrogação, nada mais é, né? Ou nada mais são do que as pontuações comum invertida. É como se eu virasse ela de cabeça para baixo, tá? Então, eu pego a interrogação comum, viro de cabeça para baixo e coloco no começo da oração, tá? E outro no final. Por quê? Aquilo ali eu chamo na língua espanhola de que? Marcador acitético, que é o quê? Eu marco toda a oração como ela fosse toda uma pergunta. Então, assim, na língua espanhola e na gramática espanhola, eu considero o quê? Que a pergunta, ela se dá desde o começo da frase, e não somente no final, como nós na língua portuguesa colocamos, tá? Então, a primeira frase ali, ó, como te llamas? Então, tem a interrogação no começo e no final. Professor, quem são os interrogativos ali, tá, pessoal? Interrogativos são os pronomes de interrogação, tá? Dentro daquela frase ali, ó, como te llamas? A segunda, que mais te gusta estudar? Na terceira, que comida mais te gusta? Tá? Eu tenho 3 pronomes interrogativos. Como, né? Como você se chama? Na primeira, esse como, ele é um pronome interrogativo, tá? Que mais te gusta estudar? Esse que, ele é um pronome interrogativo. Na terceira pergunta, que comida mais te gusta? Ou seja, de que comida você mais gosta? Esse que também é um pronome interrogativo, tá? Então, assim, ó, sempre nas perguntas, né, em espanhol, há um signo de interrogação no início que está no ponto de cabeça, né, como eu havia dito anteriormente. Esse ponto de interrogação, ele fica invertido. No começo e no final, ele é escrito normalmente como na língua portuguesa, tá? Então, eu tenho porquê. Olha aí, né? Porquê é o porquê, tá? Utilizado para se fazer uma pergunta, né? Um pronome interrogativo. Professor, no português tem 4 tipos de porquê, no espanhol também tem 4 tipos de porquê, tá? E cada porquê se utiliza num determinado porquê, né? Isso aí você estuda no uso dos porquês, tá? Aí eu tenho, né? Aí vem a história, prepara-te, vamos lá. El de interrogación sirve para indicar a la hora de escribir que se trata de una pregunta y que hay, por lo tanto, que hacerla com entonação interrogativa. Ou seja, o ponto de interrogação serve para fazer uma pergunta na escrita e quando você vai ler isso, né, isso tem uma tonalidade interrogativa, ou seja, de questionar. Como te llamas? Né, ó, a pergunta, ó, como te llamas? Eu não digo como te llamas.
né? Aí não sai o som, ó. Como te llamas? Eu estou afirmando. Agora, para mim interrogar, eu tenho que usar essa entonação interrogativa. Como te llamas? E aí, né, como eu havia dito anteriormente, ó, no início se chama signo de abertura, que é a abertura da pergunta, e o final dela, né, que se chama signo de cierre, que é o sinal de fechamento. Tá? A exclamação, tá, se revela dever alçar a voz e enfatizar a frase para esse modo expressar surpresa, assombro, alegria, súplica, bondade e desejo. Ou seja, pessoal, a exclamação, né, utiliza-se para expressar emoção. Então, emoção essa de surpresa, assombro, alegria, súplica, né, desejo. Então, assim, aí você tem que colocar aquela tonalidade, né? Oh, meu Deus, né? Legal, bonito, né? De exclamar, aquele tom exclamativo, de emoção que você está expressando ali, tá? Então, no espanhol, na exclamação e interrogação, só existem esses dois símbolos, né? Esses dois sinais aí, né? Sinais não, perdão, símbolos, tá? E aí, né? Olha aí, o pronome interrogativo, né? Como, que e que, né? São os pronomes interrogativos da língua espanhola, tá? Então, vamos ver quais são os pronomes interrogativos da língua espanhola. Eu tenho o que, o quem, o quando e o donde, tá? Todos são utilizados com acento, tá, pessoal? Todos os pronomes interrogativos são utilizados com acento, tá? No que, no e, quem, no e, quando, no a e o donde, no o, tá? Porque, olha aí, ó, todos são utilizados com acento. Professor, e para que utilizar com acento? É simples, pessoal, porque assim, o que, ele tanto pode ser um pronome interrogativo, se ele tiver com acento. Se ele tiver sem acento, ele não é mais um pronome interrogativo, ele já virou outra classe gramatical, que pode ser um pronome relativo, tá? O que relativo e o que conjunção também, tá? Então ele pode ser conjunção ou pode ser pronome relativo, né? E com acento, aí eu já sei que ele é interrogativo, porque justamente esse acento ele que é chamado, né, em espanhol de la tilde, que é o nosso acento agudo, espanhol la tilde, ele é utilizado também para diferenciar o significado, né, das palavras e as classes gramaticais. Então, essas 6 palavrinhas aí com acento, elas são interrogativas, tá? Se elas tiverem sem acento, elas não são mais interrogativas. Então, por isso, às vezes, o aluno, né, a gente passa uma atividade lá, coloca os pronomes interrogativos, o aluno esquece o acento. A professora coloca lá que está equivocado. Ele diz, professor, esqueci só o acento. Não, você não esqueceu só um acento. Você, ao esquecer esse acento, você mudou o campo de semântica dessa palavra. Ou seja, ela não é aquilo ali mais. Ela virou outra coisa, né? Então, existe toda uma conjectura aí, tá? Então, não esqueçam. Pronome interrogativo, todos levam a tilde, ou seja, levam o acento agudo. Tá? Olha, pergunta. Quem estuda espanhol? Ou seja, quem estuda espanhol, uma pergunta, né? Tá ali os signos de pontuação no início e no final. E automaticamente o quem, quer seja quem, né? Tem que ter o acento. Olha lá, ó. Quem estuda espanhol. Uma exclamação aí, Dios mío, né? Aquela emoção, Dios mío, meu Deus. Então, ou seja, ali não tem nenhum pronome interrogativo, né? Por isso que não tem acento no Deus, porque Deus é um substantivo, né, próprio, e mil é um pronome possessivo, meu, teu, nosso, né? Então não tem pronome interrogativo ali. Agora vamos às nossas atividades práticas. Vamos lá, galerinha. Completa as frases com os pronomes interrogativos, ou seja, complete as frases com os pronomes interrogativos. Vamos ver? Vamos ver, né? Aí eu tenho ali para utilizar, né? O qual ou qual. Este nome. Qual é o corretinho, galera? Qual com acento, né, pessoal? Porque o qual sem acento, como eu havia dito anteriormente, ele muda a nomenclatura e até a classe gramatical, né? Ele muda sua morfologia, ele muda sua origem. Então, todo pronome interrogativo, ele é com acento. Então, eu digo, qual é tu nome, né? Qual é tu nome, né? Letra B. Vamos a comer en el almuerzo? Que vamos a comer ou por que vamos a comer?
Correto é que, né? O que vamos a comer? Ah, professor, tirasse por quê? Estaria errado? Não totalmente, né? Ali, ó, por que vamos a comer no almoço? Porque eu tenho hambre, né? Porque eu tenho fome. Por que você vai comer? Porque eu tenho fome, é lógico. Assim, é uma pergunta meio óbvia, por isso que quase não se faz, né? Por isso que o correto ali é o quê? Porque geralmente a pessoa comer é uma necessidade fisiológica e você quer saber o que a pessoa vai comer, não por que ela vai comer, né? Afinal. Então, o que vamos a comer? Ou seja, o que você vai comer no almoço? C. Volveremos a estudar na escola? Quando volveremos ou donde volveremos? Né? Se tem esse relacionado, olha só, o verbo volveremos, né? É de voltar, voltaremos, né? Está relacionado a tempo. Então, se está relacionado a tempo, o correto ali é o quando, né? Porque o quando é temporal também, né? Então, é um pronome interrogativo que remete a tempo. Então, o correto é quando voltaremos a estudar na escola, né? Isso é uma boa pergunta que nós fazemos, né? Quando vamos voltar às nossas aulas presenciais? Eu estou com muita saudade. Tá aí, quando com acento. ¿En cuál de las oraciones de abajo el signo de interrogación, exclamação de apertura deve ser posto? Ou seja, em qual das orações abaixo, né, o ponto de interrogação de abertura, né, deve ser colocado? Ou seja, onde tem que se encaixar aí? Vamos lá. Então, temos 4 frases, né? Que vou estudar amanhã? Ou seja, o que vou estudar amanhã? Hoy é meu cumpleaños. Qual é o preço do arroz? Qual o preço do arroz? Que surpresa, né? Então, ali, a frase que está faltando ali, o sinal de abertura, né? Quais são? Aí, ó. Havia dito, né? Já tem até a dica ali. Se a frase tem interrogação no final, pessoal, não existe frase na língua espanhola com uma interrogação só. Todas têm que ter duas ou nenhuma. Ou tem duas ou não tem nenhuma, né? Se não tem nenhuma, não é interrogação. Enfim. Então tá ali, né? Se tem no final, tem que ter no início, tá? Então, chegamos, né, ao final de mais essa aula, tá? O pronome interrogativo, pessoal, são simples, são poucas palavras, são 6, né? Algumas delas têm plural, nem exploramos essa questão do plural, né? Para não deixar assim um conteúdo muito difícil, até porque vocês vão ter esse contato mais na frente de novo, né? Com os interrogativos, com as situações comunicativas, com aqueles diálogos curtos, né? Que você precisa, de repente, utilizar de alguns mecanismos da comunicação, nas entrevistas laborais, né? Quando vocês estiverem estudando esses gêneros discursivos, aí tem entrevista de trabalho, aí tem aquela questão do perguntar, do receber a informação, tá? É também importante isso aí quando você chega a um determinado país para você visitar, você chega ali sem conhecer nada, você quer fazer uma pergunta, né? Então, principalmente na fala, você tem que dar essa tonalidade, né? Por exemplo, qual é a direção? Qual é a direção? Ou seja, onde se localiza tal lugar, né? Tal coisa. Enfim, pessoal. Esse é um conteúdo bem interessante, né? Que vale a pena vocês explorar, vale a pena você acessar o portal Eduque, revisar, né, a matéria, o conteúdo, dar uma olhada nas aulas anteriores, montar seu cronograma de estudos aí. De repente você não pode entrar na aula no momento que ela está sendo transmitida, mas, né, na internet você pode acessar ela no momento que você tiver a disponibilidade, tá, galera? Então é isso aí. Hasta luego!